Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui vamos fazer o acabamento dessa peça super linda, fofurenta do Cauê, que é um topo cenário que saiu aqui do ateliê com o tema Fazendinha. Aqui eu comecei fazendo a parte de acabamento da base desse número lindo, decorado aqui com o tema de vaquinha. Essa base aqui já está totalmente seca. Aqui eu peguei tinta PVA preta extra, fosca, e vou passando aqui nas frestinhas dessa textura que eu fiz nessa base. Eu vou passar em toda ela para poder dar esse acabamento de fundo de luz aqui, um sombreamento bem simples nessa base, bem lindona, para poder dar aquele arzinho de fazendinha mesmo, bem mais rústico para esse topo lindo do Cauê. Primeiro aninho do Cauê, uma grande alegria para mim fazer parte desse dia especial, pela confiança da mamãe. E aqui eu peguei um pano umedecido com água, umedecido mesmo, não é encharcado, é só úmido, para poder ir fazendo a limpeza dessas partes aqui do acabamento, do que sobrou. Aqui é para deixar ele bem sombreado mesmo, com esse ar bem rústico, bem envelhecido, né? Esse arzinho de bem um pouco mais grosseiro, digamos assim, mas seria um rústico mesmo. Não precisa ficar limpinho de tudo, porque a intenção é ficar mais manchadinho mesmo, para competir aí com o detalhe de fazendinha. Aí eu limpei algumas partes e aqui eu vim fazendo um sombreamento com a tinta branca PVA extra. Pra você ver que eu não passei em tudo o pretinho, para dar esse detalhe mesmo de peça aí, de uma base bem antiga. E aqui eu acelerei bem o vídeo nesses detalhes, mas você faça aí com calma na sua casa quando você for fazer o seu. Mas eu acelerei bem para não ficar cansativo, mas para vocês terem a oportunidade de ver os acabamentos desse topo lindo. Aqui as peças já estão totalmente secas. Aqui eu tenho o aplique da vaquinha, o aplique do porquinho. Gente, esse porquinho com essa carinha ficou simplesmente nossa, ficou demais, eu fiquei apaixonada. E aqui o Cauê no cavalinho. Nós vamos fazer o acabamento das patinhas do cavalo, mas aqui eu já estou montando para eu poder ter uma noção de como que ele vai ficar na posição correta de cada item. Então, aqui eu já estou fazendo essa parte da montagem para eu poder ter essa visualização mesmo. É sempre bom a gente montar as peças antes de colar, para a gente já ter na nossa cabeça basicamente como vai ficar a posição. Porque se você for já ir colando antes, né, no primeiro momento, pode ser que você se arrependa de algum detalhe que não fique bom e você precise desmanchar e acabar danificando a sua peça. Aqui eu já comecei a colocar a base aqui no pezinho do cavalo e coloquei em uma patinha. Agora eu vou colocar nas outras, que é o acabamento da ferradurinha ali que a gente precisa fazer. Aqui eu peguei uma tira de massa da cor do detalhe que eu queria, que é um marronzinho, e estiquei e cortei e vou passar aqui em volta da patinha dele. Esse cavalo já tá totalmente seco, aqui é somente para dar acabamento mesmo nesse pedaço. E aí eu vou colar essa tira de uma forma bem fofinha. Inclusive aqui tá a parte da primeira que eu já tinha mostrado aqui antes pronta, ficou ao contrário aqui o vídeo, mas já dá para você ver como que foi feita esse acabamento aqui dessa pata. E aqui eu vou sombrear agora os apliques dos bichinhos fofurentos. Aqui eu vou dar um blushzinho nas bochechinhas deles todos, para que eles possam ter esse robozinho, essa vida a mais. Bem fofinho, gente. Eu fiquei apaixonada com cada detalhe. Olha só pra essa vaca, que perfeiçãozinha, gente. Muito linda. Aqui eu estou fazendo esse blushzinho com giz pastel seco. Eu peguei um pedacinho aqui de algodão no palito de dente e estou colocando na bochechinha. Aqui eu não usei pincel, usei palito, porque nesse período aqui, quando eu confeccionei o topo do Cauê, o meu ateliê estava fora do lugar. Eu estava em reforma. Isso aqui foi em dezembro de 2023, que eu tinha esse vídeo, ainda não tinha publicado. E aí o meu ateliê estava todo fora de lugar, né? Muita coisa embalada nas caixas e eu estava sem alguns materiais. Então o meu pincel aqui nesse dia eu não achei. E eu ainda estava de puerpério. Minha bebê estava com 5 mesinhos nesse período, então estava uma loucura aqui em casa. Então eu acabei fazendo com o recurso que eu tinha. Por isso que eu utilizei o palitinho e o algodão.
E aqui eu já fiz o blush nos dois, nessas fofuras. E já vou mantendo ali o detalhe do acabamento. Aqui eu vou fazer o detalhe do nosso pintinho fofurento. Esse pintinho pititico aqui. Vou fazer aqui a marcação dos olhinhos dele. Fiz com caneta permanente mesmo. Fiz aqui só uma marcaçãozinha primeiro e depois eu vim reforçando a posição. E uma sobrancelha bem singela, bem delicadinha para dar uma carinha para essa fofura. Bem minizinho esse pintinho. Bem pititico mesmo, mas muito fofo, né? E aqui eu fiz em todos eles. Já coloquei ele no ninho ali. E vou fazer nos outros também, para poder dar o acabamento nessa parte fofurenta. Essa parte final é uma delícia de se fazer. É muito fofo. E a gente vai vendo a peça tomando forma, né? E característica e personalidade. É muito legal, muito gostoso a gente fazer esses pedacinhos, que são os acabamentos, pinturinhas de olhinhos e detalhes finais que a gente tem para poder montar nas peças. É muito bom. E aqui já fiz essa parte do segundo, que eu fiz com caneta permanente porque é tão pequenininho, e no dia também eu estava sem acesso às minhas tintas aqui nesse momento, e eu preferi fazer com caneta permanente porque me deu mais precisão aqui nesse momento do que a tinta, né? Que é muito pequenininho. E aqui já estão no lugar, e agora eu vou colar eles de fato nos lugares. Ali eu já tinha feito o acabamento dos dois pintinhos, e aqui o topo já está com a base no pezinho do cavalo e pronto para poder receber as outras peças de fato com cola. Todos aqui a base já está seca, as peças estão secas, e aqui todos eu colei com cola branca PVA extra. Aqui eu não passei cola instantânea porque essa base tem uma placa de isopor na parte de baixo dela, né? Onde tá aqui com a grama verde, eu fiz uma placa de isopor para dar essa altura a mais para a base. E aí, não posso passar cola instantânea, tá bom? Porque a cola instantânea corrói o isopor. Então tudo aqui já está totalmente seco, e eu vim colando eles depois com cola branca PVA extra, e aos poucos colocando pedacinhos bem minizinhos de massa embaixo de cada detalhe. Para você ver ali que eu coloquei um milho, que não tinha aparecido aqui. Coloquei abobrinhas e já colei todos no lugar. Aqui eu não gravei essa parte da colagem, mas já dá para vocês verem os detalhes aí como que ficou. E eu preguei todos com cola branca e um pedacinho de massa, tá bom? Para aderir melhor, já que nesse caso aqui não dá para usar cola instantânea. Aqui eu vou fazer a parte de acabamento dos olhos do Cauê, com tinta PVA preta extra e fosca, tá bom? Essa tinta preta fosca, tinta acrílica preta fosca. Fiz as pupilas dos olhinhos dele e vou esperar secar um pouquinho para poder fazer o ponto de luz. E assim vai ficando essa fofurice toda. Fiz uns ovinhos ali para colocar perto da galinha também, ficou muito fofinho. E agora eu vou fazer a parte do acabamento aqui no cavalinho. Vou passar um blushzinho na bochechinha dele. Da mesma forma, no palitinho com algodão, giz pastel seco. Esse aqui eu usei o vermelhinho. Sempre uso vermelho ou alaranjado na parte dos blushes. Nesse caso que eu usei o vermelhinho. E vou fazer também aqui na galinha, que ficou faltando. Eu tinha feito somente na vaca e no porquinho. E fiz uns pintinhos aqui também. E também no Cauê, que mesmo sendo um menininho, é bom a gente dar esse ruborzinho no rostinho, para dar uma vida a mais pra peça, né? Sempre muito singelo, mas já dá uma diferença bem grande no aspecto final, de detalhe mesmo da peça. E aqui eu vou fazer também a parte do pinguinho de luz nos olhinhos dele, para poder dar esse acabamento. Eu faço na bochechinha também. Fiz na bochechinha aqui também, que é um detalhe bem simples, é um pontinho de tinta branca de cada lado, para deixar ele com esse aspecto mais fofinho mesmo. Esse topo do Cauê é um topo cenário lindão.
E lá atrás você pode ver também que tem alguns mini cauês também para lembrancinhas que a mamãe me solicitou. E ela solicitou somente o aplique, porque ela mesma ia montar a lembrancinha. Aí fiz alguns do cauê e também alguns bichinhos. E aqui eu fiz o pontinho de luz nas bochechinhas de todos eles. Fiz aqui também na letra, de cada letra do nome, né? Um pontinho em cada para dar esse brilho a mais, essa iluminação. E agora eu vou fazer no olhinho dele também. Esse olhinho aqui é totalmente feito de massa. Nessa época que eu fazia esse formato só de massa. Ainda faço, né, até hoje, esse modelo. Eu escolhi esse modelinho aqui fazer de massa por questão de momento da modelagem mesmo. Então aqui eu vou fazer o pinguinho de luz nele para dar esse acabamento final e deixar essa peça ainda mais lindona. Se você está gostando desse vídeo, se você gostou desse detalhe aqui, desse acabamento fofurento do topo do cauê, já deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo com alguém que queira se inspirar também, ative o sininho e não deixe de se inscrever no canal, porque é importante para poder ter você sempre por aqui recebendo de primeira mão os próximos vídeos. E aqui eu apaguei porque ficou borrado, passei um pouquinho de tinta por cima e dei esse detalhe agora final. E o nosso topo lindão do cauê ficou dessa forma. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar essa etapa final e agora embalar essa lindeza para poder mandar para a mamãe do cauê. Eu amei, você consegue ver mais detalhes também aí no canal e nas minhas outras redes sociais. Um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.